O livro de Gênesis pode ser entendido de duas maneiras principais: uma leitura literal, que considera os acontecimentos exatamente como descritos, e uma leitura racional e simbólica, que procura compreender o significado espiritual, moral e filosófico do texto sem entrar em conflito com o conhecimento científico atual. Essa segunda forma de interpretação é adotada por muitos estudiosos da Bíblia, teólogos e também por correntes como o Espiritismo. O significado da palavra Gênesis. Gênesis significa origem, começo ou nascimento. O objetivo principal do livro não é ensinar astronomia, geologia ou biologia, mas responder às grandes perguntas da humanidade. De onde viemos? Quem é Deus? Por que existe o sofrimento? Como surgiu o mal? Qual é o propósito da vida? Quem escreveu Gênesis? Tradicionalmente, atribui-se a autoria a Moisés. Entretanto, muitos pesquisadores modernos entendem que o livro foi composto ao longo de vários séculos, reunindo antigas tradições orais e escritas do povo hebreu. Seu propósito era fortalecer a identidade e a fé de Israel. A criação em 7 dias. Leitura literal. Deus criou luz, céu, terra e plantas, sol, lua e estrelas, peixes e aves, animais e homem. Descanso. Leitura racional. Os dias não precisam representar períodos de 24 horas. A palavra hebraica yom pode significar dia, época, período, era. Assim, muitos entendem que os 7 dias simbolizam etapas da organização do universo. Isso permite uma interpretação compatível com a ideia de um universo que evoluía ao longo de bilhões de anos. Deus criou tudo instantaneamente. O texto pode ser entendido como uma linguagem acessível ao povo da época. Imagine explicar evolução, galáxias, átomos e DNA para pessoas de 3.000 anos atrás. Provavelmente seria impossível. Por isso, muitos estudiosos consideram que o relato utiliza imagens simples para transmitir uma verdade religiosa. O universo tem uma origem em Deus e possui ordem e propósito. Adão e Eva. Há duas interpretações principais. Literal. Primeiro casal da humanidade. Simbólica. Representam o despertar da consciência moral, o livre-arbítrio, a responsabilidade pelas escolhas. Nesse entendimento, Adão representa a humanidade. Eva representa a capacidade de decidir. A árvore do conhecimento. Não seria uma árvore mágica. Ela simboliza conhecimento, liberdade, responsabilidade. Quando o ser humano passa a distinguir o bem do mal, também passa a responder por suas escolhas. A serpente, na leitura racional, representa tentação, egoísmo, orgulho, desejos inferiores, a possibilidade de escolher caminhos contrários ao bem. Não é necessário entendê-la como um animal que falava literalmente. O pecado original. Muitos teólogos entendem que ele representa a condição humana de imperfeição e tendência ao erro, e não necessariamente a transmissão hereditária de uma culpa. Sob essa perspectiva, a narrativa ensina que toda liberdade implica responsabilidade. Caim e Abel. 2 irmãos. Um mata o outro. Historicamente pode ou não representar pessoas específicas. Espiritualmente representa algo universal. A luta entre egoísmo e fraternidade, inveja e amor, violência e diálogo. A história continua atual porque essas escolhas fazem parte da experiência humana. O dilúvio. Há registros de grandes inundações em diferentes civilizações antigas. Na leitura simbólica, a água representa purificação, renovação, recomeço. A arca representa proteção, preservação da vida, esperança. Torre de Babel. Mais do que explicar a origem das línguas, o relato critica a arrogância humana. A mensagem pode ser resumida assim: quando o orgulho supera a cooperação, surgem divisões e conflitos. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, representam a formação espiritual e histórica do povo de Israel. Suas histórias destacam valores como fé, perseverança, confiança, crescimento por meio das provas. José do Egito. Talvez seja uma das narrativas mais ricas do livro. Ensina sobre perdão, paciência, providência, superação das injustiças.
Sua frase mais conhecida resume bem a mensagem. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A ciência e Gênesis. A ciência busca explicar como o universo funciona. Gênesis procura responder por que o universo existe e qual é seu significado religioso. Essas abordagens tratam de perguntas diferentes, e para muitos intérpretes, não precisam ser vistas como incompatíveis. A visão espírita. Na obra A Gênese, Allan Kardec propõe uma leitura não literal dos primeiros capítulos de Gênesis. Ele entende que a criação ocorreu de forma gradual, em conformidade com leis naturais estabelecidas por Deus. Os dias da criação representam períodos longos, e não dias de 24 horas. Adão pode simbolizar uma humanidade ou uma etapa da evolução humana, em vez de ser necessariamente o primeiro homem biológico. Milagres e fenômenos extraordinários devem ser compreendidos à luz das leis divinas, ainda que nem todas sejam plenamente conhecidas. Conclusão. Lido de forma racional, Gênesis deixa de ser um manual científico e passa a ser uma profunda reflexão sobre a condição humana. Seus relatos utilizam linguagem simbólica para abordar temas permanentes: a origem da vida, a liberdade, a responsabilidade moral, o conflito entre o egoísmo e o amor, a justiça, o perdão e a esperança. Independentemente da tradição religiosa, essas narrativas continuam inspirando reflexões filosóficas, éticas e espirituais até os dias atuais.